Ok. Está gravando e eu vou voltar aqui. Ok? Voltamos? Voltamos? Sim, Eu vou voltando. voltar só uma anterior aqui, para ficar só gravado, Silvio Romero. Ele não está voltando agora, não está indo para frente. O que será que eu fiz? Que ele agora não vai. Ah, foi. Bom, então, Silvio Romero, contos populares, né? Então, uma das coisas que a gente tem, que Silvio Romero nos deixou de herança para todos os contadores de histórias, e aí eu peço que vocês que querem se tornar contadores, ou que já são contadores, ou que são educadores e querem utilizar essa arte da educação através da contação de histórias, utilizem essa pesquisa, porque o Silvio Romero, ele traz, né? Então, vocês vão ver no escopo, por conta dessa pesquisa dele, portugueses, índios, africanos e mestiços, né? Indicar no corpo das tradições, contos, cantigas, costumes e linguagem do atual povo brasileiro, formado do concurso de 3 raças, que há 4 séculos, aqui no caso 4 séculos é porque isso está dentro do livro, e eu tirei de dentro da edição do livro, né? Que há 4 séculos se relacionam. Que há 4 séculos indicar o que pertence a cada um dos fatores quando muitos fenômenos já se acham baralhados, né, embaralhados, confundidos, amalgados, quando a assimilação de uns por outros é completa aqui e incompleta ali. Não é coisa tão insignificante como à primeira vista pode parecer. Isso está dentro de um editor falando dentro do livro, desse livro Contos Populares do Brasil. Então, o que o Silvio fez de forma muito difícil realmente, porque se a gente para pensar, em 4 séculos, né, porque ele é de 1800, né, finalzinho de 1800, comecinho de 1900, em 4 séculos, as coisas já estavam todas misturadas. A gente já não conseguia mais saber o que era do índio, o que era do africano, o que era do ibérico, né? O que tinha vindo dali, daqui. Por quê? Porque exatamente o processo cultural, o que é cultura? Cultura é exatamente fazer isso. Fazer com que aquilo que foi gerado, aqueles símbolos que foram, aquela simbologia que foi construída, seja nas crenças, na música, na dança, seja né, na linguagem, na comida, onde quer que seja, né, aquilo que foi construído pelo humano começa então a ser aceito pelo coletivo, e o coletivo começa então a reproduzir através das gerações. Mas 4 séculos, né, se a gente, vou falar 5 séculos, porque a gente realmente já está indo até para o 6º quase, então mais 5 séculos, a coisa já se perdeu, a gente não consegue mais achar a origem, né? Então, o trabalho de Silvio Romero foi importantíssimo para o Brasil, e ele foi o primeiro a catalogar, a criar uma cartografia, né, de todos esses contos, de todos esses costumes, de todas essas... Porque aqui esse contos, tenho contos, que é o que eu tenho, depois tenho mitos, lendas e contos, que é o segundo que eu mostrei, e tem os cantos. Os cantos, ele tem volume 1, volume 2, né, onde ele passeou pelo Brasil todo fazendo esse trabalho. E não é só um trabalho de recolher, é um trabalho de buscar a origem, de onde veio, que não deve ter sido muito fácil, exatamente como diz aqui o editor. Imagine que trabalho, porque as coisas já estavam todas embaralhadas, as coisas já estavam todas, vamos dizer assim, unificadas, né? Você já não sabe mais de onde veio. Foi passado, durante tanto tempo foi passado, eu não sei, eu simplesmente reproduzo isso, né? Então, foi um grande trabalho antropológico e que todo contador de história precisa conhecer. A natureza intrínseca das histórias foi descrita
nesse livro, por esse autor, que diz assim, prestem atenção: uma necessidade de contar e ouvir histórias é essencial à espécie Homo sapiens. Aparentemente, é a segunda necessidade após a nutrição. E antes do amor e do abrigo. Isso, gente, me chamou muito a atenção. Milhões sobrevivem sem amor ou teto. Quase ninguém pelo silêncio. O oposto do silêncio leva rapidamente a narrativa. E o som da história é o som dominante em nossas vidas. Dos pequenos relatos, dos nossos eventos cotidianos, aos vastos construtos incomunicáveis dos psicopatas. Então, percebam a importância das histórias como cultura, mas também percebam a importância das histórias como medicina. Como medicina. Porque nós não sobreviveríamos se não existisse a comunicação. Nós somos seres que precisamos basicamente de alimentar o corpo para essa sobrevivência, e como ele coloca, né? Então nós temos um primeiro momento que é a necessidade de nutrição, porque senão esse corpo nem se desenvolve e nem vai adiante, ele termina, ele acaba logo no começo, se ele não for nutrido. Mas a comunicação, que ele coloca como palavra, e eu coloco como mais do que palavra, porque compreender a palavra como palavra falada é pequeno, nós não podemos compreender a palavra como palavra falada. Quando a gente fala a palavra, há de se ter uma dimensão muito maior da palavra, que não é isso que a gente simplesmente coloca como oralidade. A palavra é a nossa capacidade de comunicação. A comunicação, ela vem antes, ela é inerente à nossa sobrevivência. Nós não sobreviveríamos sem comida, né? E não sobreviveríamos sem a atenção, o olhar do outro sobre mim e a forma como ele tem de se comunicar comigo, que muitas vezes pode ser pela palavra e outras vezes pode ser por milhões de outras formas de comunicação, que é o olhar, que é a atenção, que é o carinho, que é o afeto, que é uma imagem, que é uma figura, que é uma dança, que é uma comida. Tudo isso comunica. Então, nós precisamos entender a história dentro de um lugar de profunda, mas profunda medicina dentro do humano. A medicina que nos mantém vivo. Então, nós somos constituídos, somos seres de constituição simbólica. E sem essa simbologia, sem essa capacidade de recebermos, ancorarmos esses símbolos em nós, nós não conseguimos saber quem somos, e aí nossa mente adoece. E é por isso que o autor termina dizendo dos construtos incomunicáveis dos psicopatas. A nossa psique não suportaria a falta de palavras, a falta de histórias, a falta de atenção, a falta de comunicação. E aí eu tenho um exercício hoje para a gente, um primeiro exercício do dia. Deixe-me ver que horas são, a gente tem aí algum tempinho. E eu queria então propor, nós sabemos então, nós vimos aí por Silvio Romero e por outros tantos, que as histórias foram mantidas vivas, né? Primeiro por uma aceitação, primeiro porque alguém começou a contar. Alguém começa a contar e alguém gosta, olha que coisa deliciosa. Alguém começa a contar e alguém gosta, e esse alguém que gosta daquilo que ouviu começa a contar também, e nós chamamos isso carinhosamente de histórias de boca, que são as histórias que passam de geração em geração e que vão marcando várias gerações. Todos nós temos dentro de nós
uma história que nos marcou, que nos foi contada pela boca de um avô, pela boca de uma avó, ou pela boca de um tio. E aqui eu peço para que a gente, como nós temos aí algum tempinho, que quem lembrar, quem conseguir trazer uma história que lhe foi contada, não importa, não precisa ser uma história nordestina. Esse primeiro dia a gente está falando de forma mais generalizada, a gente vai chegar nos aspectos da literatura nordestina amanhã. Mas hoje, só para vocês verem que delícia que é quando a gente percebe esse movimento, o que, que é a cultura, o que, que é passar para a próxima geração uma herança que talvez seja a única. A gente não tem noção do que é herança. Quando a gente fala de herança e acha que herança é deixar um prédio para alguém, um prédio não tem valor nenhum. É, lógico, tem um valor financeiro, mas esse se extingue, esse se vai, esse morre. Se alguém não souber administrar bem, a próxima geração não recebe mais nada. Mas a nossa herança cultural, ela atravessa séculos, séculos e séculos. A gente ainda conta histórias milenares que foram contadas, por exemplo, no século VI. Há registros de Cinderela, por exemplo, como uma história que foi contada no século VI, antes de Cristo, na China. E a gente ainda conta tão presente, tão amorosamente, tão atualizadamente uma história como essa. Então, eu queria que vocês trouxessem, quem gostaria, por favor, se coloque, eu vou interromper o compartilhamento e eu gostaria então agora de ouvir uma história de boca, aquela história que foi contada pela boca do seu avô, pela boca de sua avó, aquela história que foi contada pela boca de seu pai, de sua mãe e que pertence à memória da sua família. Compartilhe conosco. Quem gostaria? Seriam histórias familiares? Não, é uma história que você ouviu contar quando criança, de bicho-papão, de mula sem cabeça, de saci, uma história que veio para sua família, que chegou na sua família por esse movimento que eu estou falando, pelo movimento da oralidade, por esse Certo. lugar da cultura. Qualquer história, a história da mula Meu manca, pai, da mulher de meu pai branco. usava muitas histórias. Bem, eu sempre tive muitas histórias, os contos, as fábulas, né? E meu pai sempre usava muitas histórias como maneira educativa. Então, eu vou contar uma dessas de maneira educativa, já que os Thaís, é contos. você que está falando, não é, Thaís? É, sou Coloca a eu. sua imagem para todo mundo te ver. Abre Peraí, sua que eu tava. câmera. Peraí, aguenta a mão. É porque eu Aguento, tava. Eu tava no celular. Ixi, agora eu tô tentando achar. Opa, sou eu. Eu aí, tava no celular, aí para não cair a conexão, não consegui entrar no computador, aí eu deixei a câmera desligada. Meu pai contava várias histórias como meios educativos, né? Então tem uma das histórias que ele contava de um senhor viajante, na verdade, um vendedor, né? E que ele tinha 2 burrinhos. E ele sempre, toda semana, levava sal e levava algodão até a cidade. E ele fazia um caminho longo. E um burrinho mais que ele achava, né, mais frágil, ele colocava o algodão e colocava o sal no outro burrinho. E o outro burrinho começou a se achar indignado, né? Porque o algodão não pesava nada, embora fosse um fardo tão grande quanto o dele, até maior, o algodão era muito mais leve. E com o passar do tempo, ele foi remoendo aquela situação de se sentir desprivilegiado e ser o que tinha que carregar mais peso. E ele teve uma ideia, porque eles passavam numa ponte, né? E ele um dia, acidentalmente,
por ser, né, burro, e burro tem a fama de ser muito turrão e teimoso, ele decidiu que ele não ia atravessar a ponte, como modo de protestar que ele não queria carregar peso. E o moço puxou, puxou, e na tentativa de não atravessar a ponte, ele acabou passando por dentro do riacho. E como todos nós sabemos, o sal com água se dilui. E ele gostou da ideia. O vendedor, coitado, chegou na cidade com uma carga menor do que ele podia ter levado, né? Mas conseguiu fazer o burro passar do riacho. Aí esse burro achou que tinha conhecido o mistério que ia salvar a vida dele. A partir desse dia, todas as vezes que eles fossem passar pela ponte, o burrinho ia pelo rio e perdia uma carga de sal. Ele se achou o burro mais esperto. Lá pelas tantas, o dono, né, da carga, tão triste de estar perdendo a sua carga, resolveu dar uma lição no burrinho. Apesar do outro ser um pouco mais idoso, ser mais frágil, e ele era muito mais obediente, dócil, o vendedor colocou o sal nele e colocou a carga de algodão no burrinho, que era teimoso. O burrinho teimoso conseguiu tudo que ele queria, que era justamente carregar a carga mais leve, mais ambicioso do jeito que ele era. Quando chegou no rio, ele falou: se isso já está leve agora, imagina depois de passar na água. E foi aí que ele cometeu um grande engano, porque, como todos nós sabemos, o algodão molhado pesa muito mais. E foi assim que o burrinho teimoso aprendeu a história de cada um tem um cargo, um fardo que precisa carregar e que nós não podemos manipular isso, seja passando pelo rio, seja passando pela ponte. Uma hora de tanto manipular, a gente acaba pesando mais do que devia carregar. Uau! Isso, que linda! Fantástico, gente! A Thaís traz, então, um conto possivelmente contado pelo seu pai, possivelmente recebeu de seu avô, que recebeu, né, também de seus antepassados, mas é só para a gente trazer a importância das histórias culturais, porque elas tinham essa função. Culturalmente falando, as histórias traziam ensinamentos, a ideia era levar para os filhos, né, para os netos, uma moral, né, trazer um ensinamento, uma virtude. Isso fazia parte desse lugar que ocupava o contador de história dentro da família. Né? Esse contador de história tradicional que estava dentro da nossa família, nosso avô, nossa avó, nosso tio, nosso pai, nossa mãe. Se alguém tiver mais uma, a gente ainda tem alguns minutinhos. Podemos ouvir mais uma ou podemos fechar com perguntas. Acho que não vem mais uma? Thaís, foi linda, Thaís. Essa eu vou levar, Olha, viu? se você quiser, eu posso contar uma que é educativa e engraçada. Pô, ótimo! Então, nós terminamos então com mais uma história da Thaís e eu depois peço que quem quiser fazer perguntas logo após a Thaís, então podem fazer suas perguntas, que nesses últimos minutinhos eu respondo. Vai lá, Thaís, gratidão. Essa do burrico carreguei, viu? É minha já. Pode carregar. Meu pai era bem sábio, ele usava muitas histórias para ensinar. E eu acho que histórias marcam realmente muito mais, né? Não é à toa que Jesus falou por parábolas. Eu acho que a gente acaba aprendendo muito mais. Tem uma outra questão que a gente carrega sempre diariamente, né? Que é a educação dos filhos. E aí um casal tinha muito desejo de ter um filho. E quando o bebê nasceu, eles começaram a fazer planos de como iriam educar a criança. E a parte que para eles foi mais difícil de imaginar e planejar
foi a questão da educação sexual, que sempre foi um grande fantasma para todas as famílias. Então, logo cedo, desde que ele era ainda um bebê, eles começaram a fazer planos, maquetes, desenhos, né? E fizeram o desenho do corpo humano e fizeram tudo para que explicasse para o menino quando a hora chegasse. E quanto mais o tempo passava, mais eles aperfeiçoavam a técnica. E combinaram que os dois iriam participar desse momento. Aí, um belo dia, o menino começou a ir para a escola. E aí eles ficaram ansiosos. Olha, chega nesse momento, as crianças acabam ficando mais curiosas. O momento está chegando. E um certo dia, o garotinho chegou da escola, falou assim: mamãe, eu queria saber de onde eu vim. A mãe ficou, nossa, encantada, falou: chegou a hora. Meu anjo, a gente vai esperar o papai chegar e a gente vai contar para você direitinho, porque a mamãe prometeu para o papai que a gente contaria junto essa história. E aí chega o pai do serviço, eles jantaram e foram lá para a sala, expuseram todo o material, explicaram cientificamente tudo o que acontece numa concepção, e o garotinho cada vez com os olhos mais arregalados, achando aquilo tudo muito confuso. E aí, quando eles terminaram toda a exposição, olharam para ele e falaram assim: você entendeu? Ele falou assim: entendeu? Entendi. Mas isso é muito complicado, porque o Joãozinho lá da escola veio de São Paulo. A grande verdade é que às vezes a gente se precipita e não presta atenção em qual é realmente a pergunta. Exatamente, Estamos tão fantástico. ansiosos em criar uma expectativa que a gente não se preocupa com a expectativa de quem a gente vai educar. Por isso, eu sou contadora de histórias e essa história, para mim, sempre me remete à questão de que, às vezes, a gente está com tanto afã de contar uma história que esquece o público para quem a gente vai contar. E ele comanda o que a gente vai dizer. Gratidão, pessoal, pela paciência. Ai, maravilhoso, Thaís. Gratidão a você, minha querida. Que bom que você trouxe, porque eu tinha colocado isso como um exercício e eu fiquei tão temerosa. Eu falei, será que o grupo vai aceitar? E o grupo, realmente, se não é a Thaís, em grupo, vocês iam me deixar na mão, hein? Gratidão, Thaís, gratidão. Queridos, eu agora estou aqui querendo saber se vocês têm alguma pergunta. Nosso dia de hoje foi isso que eu pensei como introdução. Ele é um dia introdutório. Amanhã a gente vai entrar realmente na literatura folclórica. Olha eu falando de folclore de novo. Tá vendo como está emaranhado dentro da gente? Vamos entrar na literatura oral, no patrimônio cultural e material da linguagem nordestina. E aí, eu estou aberta a vocês perguntarem para que a gente possa encerrar hoje. Janice. Eu só preciso completar, enquanto o pessoal está pensando aí nas perguntas, dizer que o Sarau Viva Nordeste foi um projeto idealizado por mim e por Dani Almeida, que também é contadora de histórias, foi também aluna da Suzana na Univida, né? Juntas nós idealizamos esse projeto, enviamos para o PROAC e fomos selecionadas para levar o Sarau Viva Nordeste pelo edital 14 de 2019. Com a vinda da pandemia, nós tivemos que fazer uma readaptação, né, uma adaptação ao projeto, e ele passou a ser um sarau virtual. Então, ele acontece 2 vezes ao mês. Em agosto, ele já aconteceu no dia 15, vai acontecer de novo no dia 28, que é sexta-feira, pelo Facebook
e pelo YouTube do Sarau Viva Nordeste. Então, eu peço que vocês entrem, se inscrevam no Facebook, se inscrevam no YouTube, curtam, né, o Facebook, o Instagram, porque nós estamos oferecendo cursos e também nós temos sorteios de mamulengo, que, por sinal, a Thaís ganhou. O primeiro mamulengo foi ganho pela Thaís, que está acompanhando o projeto desde o início. E também a gente está sorteando pratos da cultura nordestina. Volta a palavra para a Suzana, perguntas. Olha lá o bichinho da Thaís, ó. Esse boneco foi feito pela Dena Sossai, artista plástica e contadora de histórias, que também foi aluna da Suzana, viu, gente? Eu estou aqui, se alguém tiver pergunta, senão a gente encerra. O Antônio falou, eu adorei, Antônio, ele disse aqui nas mensagens, a história que eu tenho que foi contada por você, Mikai Kaká, mas Mikai Kaká, Antônio, também a minha história, é a história da minha vida, Mikai Kaká, é uma delícia, mas ela é um conto indígena, viu, gente? Uma lenda indígena. Eu não vou trazer Mikai Kaká, porque ela não é uma lenda nordestina, mas eu vou trazer outras. Podem ficar tranquilos que vocês vão ter boas memórias de lendas aqui. Estou aguardando, se alguém não tiver... A Andressa está aqui, a Andressa Gonçalves. Então, por favor, Andressa, quer falar? A nossa internacional. Andressa, você compreendeu? Você é brasileira? Não ouviu, acho. Bom, gente, então vamos lá. Já que ninguém tem uma pergunta para fazer, o nosso dia introdutório foi exatamente para marcar esse lugar muito importante das nossas heranças, daquilo que nos foi deixado como nosso maior legado brasileiro, que é exatamente a nossa cultura. Uma cultura com todo esse colorido étnico, e que Silvio Romero, eu espero que vocês consigam ler o livro de Silvio Romero, gente, é um trabalho belíssimo, para mim, um pilar. Todo contador de história tem que conhecer Silvio Romero. Podemos encerrar? Eu vou me embora na despedida, dona da casa de lembrança, meu amor. Sinto uma dor, dona da casa, e pra quem fica eu deixo um pé de flor. Eu vou me embora na despedida, dona da casa de lembrança, meu amor. Sinto uma dor, donos da casa, e pra quem fica eu deixo um pé de flor. Adeus, meus queridos, e até amanhã. Amanhã nós teremos um pouquinho, vamos falar sobre as histórias, os mitos, as lendas desse povo maravilhoso, dessa região tão brasileira, tão querida por nós, que é a região Nordeste. Mariana linda, filha amada! Beijo, meu amor, você é incrível sempre. Eu fiquei aqui tentando pensar em histórias, mas meu pai sempre inventou muitas histórias, então eu acho que não veio veio de uma cultura familiar e não de uma cultura popular. Um patrimônio popular. De um patrimônio cultural imaterial. Então, queridos, imaterial é o demais. A gente vai, a partir de agora, olhar um bocado para isso, né? Para esse lugar. É lógico que a gente... Eu não estou dizendo que a gente não deva falar cultura popular, eu mesmo falo cultura popular. Mas dentro de mim não tem mais o estereótipo.
Então, a gente só precisa tomar cuidado quando a gente está falando da cultura popular, se a gente está colocando o estereótipo. Se dentro de nós tem o estereótipo, se dentro de nós existe um lugar, uma cultura menor, uma cultura maior, uma cultura lalá, uma cultura lelelé. E aí, se esse lugar existe, então a gente precisa rever isso. Cultura não tem divisão. Cultura é uma unidade exatamente que nos leva para o lugar do humano, que só nós humanos temos, mas ninguém, mas nada, nenhuma outra forma de vida é capaz de saber quem é pelos seus elementos simbólicos, que é a sua própria cultura. Um beijo. Sabe o que me encanta? Oi. Desculpa, é só uma coisinha. Eu, como professora, vejo que dentro de um grupo em sala de aula, a gente tem o nosso próprio patrimônio cultural. Cada Exato. grupo tem o seu, né? Então, assim, é fascinante. Exatamente, Mari. Porque a cultura não é só o que recebemos lá de trás, é o que fazemos e vamos deixar de herança. Percebam que tudo que estamos fazendo hoje, estamos gerando cultura para deixarmos para os nossos descendentes. Então, a gente tem a ideia de que cultura é só o que está lá atrás, o que veio lá de trás. Não é. É também. Mas cultura é tudo que a gente produz. E se tiver aceitação coletiva, ela vai sendo, então, repercutida pelas próximas gerações. Isso é cultura. Ok? Grande beijo, pessoas lindas, e até amanhã. Tchau, pessoal. Até logo, até amanhã. Até.